E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Família Investcast, o podcast da família investidora. Esse podcast tem o princípio de ajudar você a se aposentar 15 anos mais cedo, com uma renda 3 vezes maior. Com muito prazer que eu te apresento. Eu sou Thiago Bernardes. Eu sou Laiane Oliveira, muito prazer. Eu sou o Nilson Dias. Seguimos aqui então com um reforço aqui da minha digníssima Laiane. Se você não assistiu o primeiro episódio, tá muito legal. E que nós introduzimos, inclusive, ela aqui nesse podcast, que a gente falou muito sobre imigração, como que o imigrante se torna investidor, né? E tudo isso foi colocado no primeiro episódio da temporada. Hoje, dando sequência ao segundo episódio, é uma continuidade. Nós estamos com um tema muito interessante, que é como os ETFs aceleram sua imigração para o exterior. Ele é direcionado para quem? Para quem já está com planos de morar fora, para quem já está na porta de querer fazer isso. E para quem já está lá naqueles primeiros meses que a gente sabe que são complicados. Estão naquele período de adaptação, vamos bem dizer dessa forma, né? Então, senta na cadeira, lava a sua louça, bota o fone de ouvido, porque esse episódio está interessantíssimo. Eu queria muito já dizer para você uma coisa que não vai dizer que vai ser eu, vai ser o Nilson, que é o nosso primeiro recado para você nesse podcast. Pessoal, dia 11 de julho, às 20 horas, horário de Londres, a gente vai ter a Masterclass do Imigrante Investidor, onde a gente vai te explicar por que você deve manter o seu dinheiro em moeda forte, sejam as libras esterlinas, os dólares, os euros ou os francos suíços, por que você deve parar de mandar dinheiro para o Brasil, se você tem esse péssimo hábito aí, e quais são as oportunidades de investimento que você tem nas bolsas de Amsterdã, na bolsa da Itália, na bolsa de Londres, na bolsa dos Estados Unidos, que vão te transformar aí futuramente num imigrante milionário se você seguir a receita de bolo e colocar o teu foco aí no longo prazo. Então, recado dado. Eu só contei aqui, a gente falou sobre o Brasil, sobre Londres, né? Mas no Brasil, qual que é o horário que a pessoa poder, só para você se ancorar, que está ainda vivendo aquele período do Brasil? Estou tentando encontrar, são 3 a 4 horas, mais ou menos. Deve ser 16 horas aqui. 16 horas, então você que está ainda acostumado com o horário de Brasília... O meu relógio já fica no fuso horário de Londres também. Vamos lá, só para a gente poder deixar você bem situado desse convite. São 4 horas de diferença nesse momento. Então são 4 horas de diferença, vai ser às... 16 horas no Brasil. É isso? 16? 20 horas lá em Londres. Então, só recapitulando, no dia 11 de julho, se você está olhando para o Brasil, 16 horas do Brasil, nós temos o workshop acontecendo. Se você está olhando, já está fora do Brasil, em Londres, às 20 horas, o workshop que nós estamos te convidando, que é a Masterclass Imigrante Investidor. Vai ficar gravado, né? Nilson, 4 horas da tarde, eu estou no Brasil, estou trabalhando. Vai ficar gravado, você pode assistir a gravação depois. Só que você tem que se inscrever aqui no link que está na descrição ou aqui no QR Code que está na sua tela para você ter acesso à gravação se você não puder assistir ao vivo com a gente, tá? Entra no grupo de WhatsApp que a gente vai mandar o link também lá da gravação. Recado dado, começo a traduzir para você. Então a gente espera no dia 11 de julho. Nilson, então esse é a primeira... Lembrando que a gente fez aqui no último episódio uma conversa aberta aqui, né? Hoje... onde eu e a Laiane já temos experiência no exterior, já moramos fora. Se você não viu, vai lá no primeiro episódio, você vai ver toda a gente essa história Muitos sobre... bafos que a gente falou. Não é? Muitas histórias. O Nilson também já morou, estudou em vários... Inclusive Índia. Queria depois saber um pouco sobre Índia, cara. Porque você conta essas histórias aí. Eu queria entender um pouco mais sobre Índia depois, futuramente. Mas, primeira pergunta. Falando desse pessoal que já quer usar o ETF como veículo para morar fora. Ou começar certo fora. Já pensou? O que eu quero pensar? Vamos colocar uma hipótese aqui. Que sonho, né? A hipótese principal. A pessoa que quer imigrar, ela não vai migrar do zero. Ela não tá no negativo. Não, tem que ter dinheiro, gente. Então já tá começando... Pior que tem gente que vai, Thiago. Então, tem gente que tá quebrado no Brasil, tá com dívida, foge do país justamente para não pagar as dívidas. Diria que não seria... Começa do zero lá. Não seria o principal... Não julgo, não estou julgando, tá, Não gente? julgaremos Não tô julgando. nunca, gente. A gente sabe das motivações de cada um. Mas vamos imaginar a pessoa que já está com os planos são sustentados pelo dinheiro que ela já está juntando, né? E, de repente, ela pode usar o ETF, né, investimento certo, seguro no exterior, já para fazer, quando ela fizer essa mudança, né, a virar a chave para morar em outro país, já esteja com a casa já arrumada.
Sim. já esteja com os primeiros passos tomados. Ou seja, não vai ter que chegar lá e falar, ai, o que eu faço? Não, inclusive falamos no último episódio sobre isso, meus primeiros passos, mas já está com a orientação correta, com a informação correta e a autonomia, Sim. que é uma das coisas mais interessantes que a gente faz aqui, né? A gente dá autonomia para a pessoa. Começo abrindo aqui essa roda de conversa, falando sobre como os ETFs eles podem ajudar os brasileiros, né, a planejar financeiramente a imigração para o exterior, Nilson. Pode te ajudar demais. Por exemplo, um brasileiro que está tentando green card nos Estados Unidos, ele já começar a construir uma conta lá fora, começar a investir, né? A gente sabe que existem sistemas de pontuação nos Estados Unidos, né? Então, com certeza, isso ajuda a aumentar o lastro dele lá fora, né, de que ele está querendo entrar pela porta da frente, fazendo tudo direitinho, né? Tô falando aqui com quem está fazendo tudo direito, provavelmente um pessoal de renda maior, né? Hoje em dia, um processo de green card, ele vai começar ali $10 mil, $20 mil, não é um processo barato. E né? dura uns 2 a 3 anos, né? É, Não é tão por rápido. aí. Mas isso pode te ajudar. Inclusive, é você juntar o dinheiro para você pagar esse processo, né? Porque quando você coloca o dinheiro lá fora, primeiro, você está saindo do risco cambial. Se você quer morar nos Estados Unidos, por exemplo, não faz o mínimo sentido você ficar guardando seu dinheiro em real. Então, não importa o preço do dólar, se ele está 4,80, se ele está 5,80, bateu na sua mão, manda ele para fora para você já tirar o risco cambial. Cara, parei de falar mais sobre isso, porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas não fazem. A gente não fez isso, né? A gente não fez isso. Vocês mantiveram em real até o último minuto. Exatamente. Nossa. Para o carro aí, puxa o freio de mão. Ouve isso aqui, pessoal. Olha que interessante. Tu quer ir para fora? Para de ficar guardando dinheiro no seu país, no Brasil. Já vai, ó, abrindo a torneira para fora, é isso? É isso aí. Eu me sinto um pouco burra. Não, e tudo depende. Quando eu fui pra Inglaterra, 2001, não tinha igual hoje o Wise, não tinha nem smartphone. Então, para eu abrir uma conta em Libra, eu tinha que ir na Inglaterra e abrir essa conta. Não tinha como eu fazer isso aqui do Brasil. Caramba. Agora, hoje em dia, você está planejando morar nos Estados Unidos daqui a 5 anos, né? Você já pode abrir uma conta lá fora. Você já pode começar a comprar dólar, fazer... Por exemplo, a Thaís está fazendo uma caixinha na Nomad Legal. para a Suíça, né? Então ela botou lá, caixinha da Suíça. Ela compra uma merrequinha de, no caso, euro, né? Lá a gente vai ter que trocar pelo franco suíço, mas ela compra todo mês. Porque vai que o euro dispara para R$8, né? Então a gente vai fazendo o preço médio. Então, uma das coisas que os ETFs podem te ajudar é já te dar acesso à moeda do local para onde você quer imigrar. Na dúvida, coloque em dólar. Nilson, não sei se vou para os Estados Unidos ou Europa. Então, coloque em dólar, né? Segundo ponto, para você já perseguir uma rentabilidade maior. Porque se você só comprar o papel moeda na agência de câmbio, esse dólar na gaveta perde valor. Se você compra um ETF de renda fixa, não. Esse dólar vai se apreciar aí de 6% até 8% ao ano, enquanto você está ali planejando a sua imigração, né? Só aí a gente já colocou alguns dinheiro no seu bolso, hein? É. Isso você vai lembrar lá na frente, porque as pessoas... Os sonhos de todos, eu imagino, quem mora no Brasil, ele é sustentado pelo quê? Vou comprar um carro. Porra, vou colocar o dinheiro na poupança, vou poupar meu dinheiro para conseguir meu sonho. Se for exterior, a pessoa já vai poupar o quê? No Brasil. E vai fora esperar. Deu lá o meu, sei lá, o dinheiro para mim. Risco cambial. Imagina que você está planejando imigrar daqui a 2 anos. Legal. Tá? E você está segurando teu dinheiro em Brasil, né? Colocando lá em renda fixa e tudo mais. Daqui a 2 anos o dólar está 6,50. Você perdeu a oportunidade de comprar ele a 4,80, a 5,20, a 5,40, né? E, gente, o dólar já, nesses 30 anos que a gente teve, ele já disparou mais de 50% em um mês. Tá? Então, você imagina o dólar R$5, ele ir para 7,50 em um mês. Isso já aconteceu. Quando o dólar saiu de 1,80 para 2 e tanto, entendeu? Uhum. Já aconteceu de, em 13 meses, ele disparar quase 70%. Então, imagina, a gente está agora aqui em maio, em junho, né? Julho já, sei lá, junho. Aí você está lá em agosto do ano que vem e o dólar saiu de 5,50 para 7,80. Isso já aconteceu. Não estou falando aqui que tem bola de cristal, que isso pode acontecer de novo, né? Mas tem um ditado no mercado que fala que o dólar desce de escada e sobe de elevador. E se você olhar o gráfico, é exatamente assim. Ele dá aquela pernada para cima
e já era. E eu tô surfando. Se eu tô fazendo isso, tô surfando, se disparou o dólar, Exatamente, você amigão, tá comprando. tá junto. Agora, se você deixou para comprar o dólar no último momento, você corre o risco de o dólar estar muito caro. Então, se você fizesse preço médio, você conseguiria chegar no país, por exemplo, com 20 mil dólares, porra, não, só vou conseguir comprar 15 mil dólares agora, né? Ou 15 mil euros. Cara, 5 mil euros a menos na mão de uma pessoa que está começando a vida lá fora é muito dinheiro, entendeu? São praticamente aí, dependendo de onde você vai, se for para Portugal, são 2 meses de aluguel a menos que você tem. E foi isso que eu até peço para ela contar para vocês a história que nos envolveu lá em 2018. Quando nós tivemos o dinheiro suficiente para morar na Austrália, e foi feito da forma errada, no caso, a gente foi o quê? Poupando, aí saiu do emprego, recebeu a bolada do rescisão. O que eu fiz? Eu fui lá, lembra que eu fiz isso? Eu peguei uma grana, fui lá com a minha maletinha na casa de câmbio, fui lá comprar aquele bolo de dinheiro em dólar australiano, voltei para casa, não tinha dinheiro suficiente naquele momento, porque australiano não era tão procurado. Aí voltei umas 2 vezes em outras casas de câmbio, porque eu levei uma grana, gente. Eu era o cara da dólar na cueca. E outra coisa que, fora o spread você deve ter pago, né? Tipo assim, se a cotação do dólar australiano era 3,50, que ele é um pouquinho menor que o dólar americano, você deve ter pago 3,60, 3,70, né? Foi. E a gente, quando a gente tá prestes a entrar nessa conversão de câmbio, você fala assim, já não tem como fugir. Acabou, vou pagar o preço que for. Eu limpei uma casa de câmbio que tinha de dólar australiano, voltei para outra, limpei outra, né? Que a gente tá falando assim, eu tô levando gente, eu não tô falando que eu levei milhões de dólares, mas porque eles não têm uma reserva de moeda australiana tão fácil. E a gente chegou lá, e aí, com os primeiros dólares e tal, ela falou, tu tem noção que esse dinheiro que a gente tem aqui em dólar australiano, mais o que a gente tem guardado em real, vai durar quantos meses que você falou? 3 meses. 3 meses? 4 meses. E eu vislumbrado com tudo que tinha acesso ao poder de compra. Querendo comprar iPhone, tudo já de cara. Eu sou o comprador, né? Ele falou assim, Laiane, vamos ficar 3 meses sem fazer nada. Vamos só curtir. Aí eu falei, Thiago, não. Cheguei lá, mesmo com jet lag, depois de 3 dias, já meti um post lá nos brasileiros em Melbourne. Marketplace lá do Facebook. Comecei a colocar para toda vaga. Olha, limpo coifa, limpo isso, faço unha. E assim... Limpar coifa nós descobrimos durante o caminho. Essa história para outro podcast, mas... depois de 3 dias a gente já colocou esse post, porque o real ele é muito desvalorizado. E assim, inclusive eu queria até aproveitar o gancho e fazer uma pergunta importante, porque assim, Nilson, eu sei que... Claro, eu estou dentro do Família Investidora. Eu sei que você ensina muito longo prazo. Você fala sobre longo prazo. Você fala sobre aposentadoria antecipada. Você fala sobre renda maior. Só que eu queria colocar uma pergunta difícil. E eu acho que é uma pergunta muito importante para quem está fora. Tá? Porque quando a gente vai para lá, a gente pensa muito também em ter um retorno a curto prazo. Sim. Até por conta do visto, até por conta do looping, né? Muitos brasileiros, é o que a gente estava conversando no outro episódio, nem todo mundo vai já com uma condição excepcional. O que é uma condição excepcional? Já ter um sponsor, já ter uma empresa te bancando, você já ir com uma casa alugada, você já ir com tudo estabelecido. Parece que a previsibilidade deixa a gente um pouco mais seguro e confortável. Só que muita gente vai igual a gente foi, deixando casa, deixando amigo, deixando emprego, indo, né? E para ver qual é que é. Sim. Só que... Não tínhamos filhos naquela época, então a kamikaze era maior. Dava pra se perder, tudo certo. Então tava só os dois. Só que a gente sabe que ETF tem rendimento. E a cada 6 meses acontece um looping, não só na Austrália, mas na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, de renovação de visto. A cada renovação de visto, você precisa pagar uma bolada para poder renovar o seu visto. Se for semestral, se for anual, dependendo... Exatamente. Aí eu queria perguntar para você, como os rendimentos em ETFs podem sustentar brasileiros durante a transição para um novo país?
e deixar essa transição um pouco mais suave. Porque que nem no nosso caso não foi suave. Por mais que o Thiago fale, Laiane, temos 100 mil reais. Eu falei, Thiago, não temos nada. Temos 25 mil dólares. 25 mil dólares? Mas peraí, estamos pagando 5 mil reais de aluguel. Fora isso, fora aquilo outro. Então, sem contar que durante esse período que vocês estiveram na Austrália, depois a gente pode olhar aqui na internet, você trocou o dólar a 3,80, mas um ano depois, provavelmente esse dólar estava 4,20, sei lá. Exatamente, sempre subindo, disparando. E isso é complicado porque a gente pensa muito que está colocando o dinheiro no Brasil e está tendo uma segurança, mas na verdade essa segurança ela é uma segurança ilusória, não existe uma segurança aí, né? Então, é mais essa pergunta, como que... Eu sei que você é o cara do longo prazo, eu sei que você fala sobre longo prazo, mas eu queria jogar essa pergunta para você, até para ajudar quem está assistindo, de como que em 6 meses, de repente, a pessoa consegue ter um rendimento com o ETF. Sim. Tudo vai depender do patrimônio inicial que ela começa. Por exemplo, eu tenho casos de alunos que imigraram para Portugal e que já chegaram em Portugal tendo uma renda passiva ali de 3, 4 mil euros. Porque o cara vendeu os imóveis aqui, converteu isso num patrimônio em euro. Aí a gente está falando de um patrimônio milionário, né? Mais de 1 milhão de euros. Chegou em Portugal dia 1, já tendo uma renda passiva a partir de ETFs. Então o cara sabe que ele tem ali 4 mil euros todo mês para ele gastar. É o caso do melhor dos mundos. Mas eu estou falando de um empresário, 50 anos, né? Outro patamar. Para aquele cara que está tentando a vida, né? E precisa de uma liquidez, ele pode ir para ETFs que pagam dividendos, né? Se isso conforta ele do ponto de vista emocional, de ter ali uma coisa pingando, ou ele pode colocar num ETF de renda fixa, que na minha opinião seria melhor, né? Então, na Irlanda, né? Então, para todo mundo que está na Europa, a gente tem o IB01, que é um ETF de renda fixa, ou o FLOA, FLOA, que você pode comprar ele em euro ou em dólar. Então, no curto prazo, né? Por exemplo, em um ano ele vai render ali 6%, algo em torno disso, né? Já é melhor do que nada, do que ficar na savings account lá rendendo nada. E nos Estados Unidos a gente tem o TFLO, né? Que é em dólar. Então, poderia ser uma alternativa, né? Você todo mês já ir comprando esse ETF, ele vira uma reserva de emergência sua, com uma rentabilidade maior do que de uma savings account. Nossa, até isso tem, tá vendo? E a gente, por pecar nisso, né? Não consegue, por falta de informação, né? Mas vamos lá, vamos deixar isso mais claro para a pessoa. Vamos fazer o seguinte, eu vou idealizar uma pessoa aqui, que aí eu acho que é uma configuração um pouco depois da gente. Eu diria a gente hoje. Sim. Eu com 35, você com 30. Concordo. E o que isso quer dizer? Já tem uma constituição familiar. Já tenho filho, já estou com casamento, já eu diria com quase 10 anos casado, ou seja, já estou construindo esse planejamento. Vamos imaginar que eu tenho uma renda aí vamos colocar de 7, 8 mil reais. E eu quero já ir para fora. Ou seja, estou preparando daqui 3 anos, eu quero já estar em solo internacional. Vamos colocar, quero colocar Portugal. Portugal é um país que tem muitos brasileiros e a adaptação é mais rápida, né? Vamos lá, dia 1 hoje, 2024, 2027, quero estar lá. Como que você poderia me orientar? Passo 1, já dissemos muito bem claro, começa já a fazer aportes na moeda, não segura dinheiro, temos isso já muito bem claro. Qual que seria os próximos passos na visão de investidor? Não vamos falar a visão ao redor, porque cada um tem sua vida, mas a visão de investidor. Qual que seria a sua melhor dica para essas pessoas? Primeiro, ir zerando as posições no Brasil, né? Porque não faz sentido você manter fundo imobiliário, ação, renda fixa. Vai saindo dessa carteira, desmontando ela e convertendo isso para euro, no caso de Portugal, e comprando algum ETF de renda fixa lá. Pode ser o IB01, por exemplo, né? Dependendo do prazo, se for um prazo um pouquinho maior, dá até para colocar alguma coisa de renda variável, né? Um ETF, por exemplo, de mínima volatilidade ou fator qualidade, que são ETFs que vão ser menos voláteis, né? Já que a gente está falando de um prazo muito curto ali de 3 a 5 anos, né? Mas nesse prazo o ideal vai ser mesmo a renda fixa. A gente pode tem vários tipos de renda fixa. Tem os ETFs de títulos soberanos, que são tipo Tesouro Direto, da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, então tem uma rentabilidade menor. E você tem os ETFs de bonds, né, que são
de empréstimos para empresas, o equivalente aqui aos nossos debêntures. Esses você já consegue 8%, 9% ao ano. Deixa eu aproveitar para aprofundar essa minha pergunta, porque eu acho que aí tem outras orientações por trás dela. Vamos imaginar que eu estou com 35, estou com 500 mil reais. 500 mil reais, eu não vou gastar isso lá na Europa. Ou seja, eu vou levar todo o meu dinheiro. Tô minha posição, vamos lá, estou 500 mil reais na XP. 500 mil na XP, você falou, começa a vender e colocar para fora, né? Sim. E aí a gente está falando de 3 a 5 anos. Ou seja, eu vou continuar gerando minha renda no Brasil, vou continuar, meus trabalhos continuam, ou seja, esse dinheiro não vai cair, ele não vai ser consumido, ele vai ser investido. Então, eu vou continuar num processo de me aposentar fora. Ou seja, eu vou ter daqui os 500 mil, vou imaginar que eu vou colocar 50 a 100 mil reais de reserva de emergência para poder usar esse processo de adaptação fora. Mas os 400 mil reais eu vou continuar investindo em moeda forte, mas focando no longo prazo. A orientação é a mesma? Cada caso é um caso, Thiago. Porque, por exemplo, para uma pessoa que vai num contexto familiar, com um patrocinador, com um green card, tudo direitinho, eu acho que poderia seguir essa alocação que você falou. Agora, para uma pessoa que está indo com família, na sorte, na coragem, eu colocaria 100% em renda fixa de início. Show. E aí, conforme ela... Nilson, organizei a casa, já entendi que o meu custo de vida aqui é de $6.000 ou é de 3.000 euros, só que eu estou conseguindo, na renda familiar, eu e minha esposa, a gente está ganhando 6 mil, a gente já entendeu que sobra 1.000 euros por mês, por exemplo. Aí você olha ali, aqueles 80 mil euros que você converteu ali dos 500 mil reais, por exemplo, Nilson, 40 mil euros aqui eu sei que eu posso jogar para minha aposentadoria porque eu não vou usar. Deixa eu botar 50-50. 40 mil na renda fixa, 40 mil na renda variável. Passou um ano, Nilson, não mexi naqueles 40 mil da renda fixa. Tá estabilizado. Tudo adaptado aqui no país. Voando, consegui abrir um negócio, tá tudo certinho. Aí sim eu deixaria só a reserva de emergência, né? E posicionaria mais para essa renda variável, por longo prazo. E entendendo qual é o teu objetivo, porque tem família que vai para Portugal para nunca mais voltar. Tipo assim, não vou mais voltar mais para o Brasil. Tem famílias que veem Portugal como um trampolim para você conquistar um patrimônio que você não conseguiria no Brasil, para depois você voltar. Vou para Portugal, vou ficar 10, 15 anos, depois vou voltar para o Brasil, porque eu gosto mesmo do Brasil, mas eu não quero viver no Brasil como um pobre premium. Tenho família aqui e tal. Eu quero voltar para o Brasil, venci. Quero voltar para o Brasil com um patrimônio milionário, que eu possa estar no Brasil usufruindo de tudo que o Brasil tem a oferecer, para quem tem dinheiro, porque o Brasil não é ruim se você tem dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você vai morar num condomínio, você pode se mudar para um estado mais seguro, você pode colocar seus filhos na escola particular, você pode ser faculdade particular, você pode ter carro blindado, né? E carro blindado não é coisa de milionário, tá, gente? No Rio de Janeiro, qualquer pessoa classe média compra um carro blindado porque é quase que necessidade, né? Por isso que a gente mudou de estado, inclusive, né? Mas, enfim, depende do seu pensamento. Tem gente até que vai para Portugal com a intenção de voltar para o Brasil, mas percebe que o Brasil piorou muito e fala, Nilson, eu até tinha vontade de voltar para o Brasil, mas diante do quadro exposto aqui, eu nem penso mais em voltar. Talvez eu vá para outro lugar que tenha, ou fique em Portugal mesmo, ou vou para um lugar que tem um custo de vida mais barato, né? Por exemplo, Caribe. Você pode ir ali para Panamá, para outros lugares que vão ter um pouco do Brasil, assim, né? E que não é tão caro como Portugal ou Europa, mas que, ao mesmo tempo, você está até, inclusive, perto do Brasil, né? Você vai para o Panamá, você está 6 horas de voo do Brasil. Você pode, inclusive, não sendo mais um brasileiro, tendo dado saída definitiva, ficar até 180 dias no Brasil sem pagar impostos aqui, sem declarar, né? Então, nossa, olha o que ele falou aí, depois a gente vai falar mais sobre isso. Porque... Inclusive, o Nilson, Thiago, ele acabou de falar coisas muito importantes e eu lembrei do Gustavo. Você lembra do Gustavo lá da Austrália? O casal que a gente parece que tem um imã com carioca. A gente sempre faz amizade com carioca. E esse era um casal que passou dos 40 anos, falava sobre viver de renda. Naquela época a gente era tão novo, nem despertou. Só que ele falava, eu não volto de jeito nenhum para o Brasil.
sofreram um grande trauma devido à violência no Rio de Janeiro, sequestro, coisa assim, pesada mesmo. Arma na cabeça, a arma não pegou, o cara tirou, a arma não pegou. Cara, ele tem dois mesmo, filhos, né? ele tem 2 filhos, Dois já filhos. passado dos 40 anos, e assim, é exatamente esse pensamento, né? Como viver de renda. É. E é impressionante o quanto as famílias que são mais velhas, elas realmente elas não querem voltar. Muitas delas querem ficar lá. Principalmente Até aquela época ele era pedreiro, né? Pedreiro, trabalhava como labor, né? Que é construção na Austrália. E Né? estavam super felizes, né? Então até hoje, se não me Estão engano, lá né? até hoje. Jamais voltariam. Nosso amigo aqui também, não vamos falar o nome dele, mas do aplicativo, né? Aham. Já tá completando, acho que quase 10 anos lá, também falou que não volta mais. Tenho pessoas na mentoria que eu atendo, trabalhava na área de automotiva lá, indústria, né? Acabou sendo mandado embora, veio pro Brasil, mas os filhos foram criados na Austrália, são adolescentes, e ao mesmo tempo que eles querem estar no Brasil para ter proximidade dos primos, da família e tal, não estão se adaptando, estão querendo voltar para lá. Então deixa eu entender assim, vamos tomar o raciocínio, porque você falou uma coisa assim, então, tá legal, 50-50, 40 mil euros, fico na reserva de emergência para adaptação de mais ou menos 1 ano, e os outros 40 mil euros já penso, não quero, daqui ninguém me tira, 15, 20 anos aqui é onde eu vou ficar, é Europa e tudo mais. Aí sim, esse cara começa a pensar em família investidora, em carteira recomendada, em 5 ETFs. Me fala mais sobre esses... Passou o perrengue, passou aquele movimentação de adaptação, o filho já está na escola, e o cara já está pensando no assim, o que eu vou fazer aqui, qual que é a casa que eu vou ter, como que eu vou me aposentar. Me fala sobre essa localização que o cara vai ter a partir de agora. Ele tendo uma reserva de emergência, ele já pode começar a carteira da família investidora no dia 1. Só que ele não vai começar com 40 mil, ele vai começar com 500 euros por mês, Boa. 100 euros por mês, para ele já colocando o pezinho na água, ele entender que são 4, 5 ETFs, que tem que comprar todo mês. Então ele pode começar isso desde o início. Não precisa esperar, mas então. não all-in ali com a grana toda, né? Tá. Vai pegando dinheiro novo. Ah, Nilson, estou trabalhando, estou com 3 mil euros aqui de renda. Gasto 2, sobra 1.000, entendeu? Desses 1.000 euros novos, né, que foi fruto do trabalho dele, sem contar com essa poupança que ele trouxe do Brasil, esse dinheiro novo ele pode ir colocando em ETF de renda variável, né? Porque aí sim é para longo prazo. Legal. Mas assim, a gente... o Brasil sai de você, mas talvez não saia tão rapidamente os vícios, né? E os vícios do cara Vícios, crenças. crenças, né? Pô, cara, você tá falando pra eu colocar em ETF, mas vai pingar na minha conta? Vai ter pinga-pinga? É legal ter pinga-pinga mesmo estando no exterior. Mudei minha vida lá. Mas eu quero ver a rendinha pingando. Você acha que é um caminho legal ou é a mesma orientação que nós falamos quem está no Brasil? Não tem pinga-pinga, reinveste tudo, se quer segura. Como que é esse conceito? Geralmente o imigrante brasileiro manda o dinheiro pro Brasil para comprar terreno. Terreno não paga dividendo, né? Tá. Ou ele bota na renda fixa. Renda fixa também não paga dividendo, né? Se ele deu saída definitiva, ele não vai conseguir ter fundo imobiliário e ação de dividendo. Então ele pode cair num desejo, por exemplo, Portugal tem fundos imobiliários, entendeu? Só que são fundos imobiliários que têm uma rentabilidade muito baixa se comparadas a uma carteira global. Então não muda nada. A estratégia da família investidora, ela serve para brasileiro que mora no Brasil, ela serve para brasileiro que nunca vai sair do Brasil, ela serve para brasileiro que quer sair do Brasil, ela serve para um norte-americano, ela serve para um japonês. Se a gente traduzir o nosso podcast aqui para japonês, tudo que a gente está falando aqui vale. A carteira da família investidora serve para um japonês, serve para um australiano nativo, entendeu? Porque ela é uma carteira global, que se aplica a qualquer pessoa que quer se aposentar 15 anos mais cedo. Aí não vou falar com renda 3 vezes maior, porque a renda 3 vezes maior é proporcional ao real, né? Boa. Para o australiano que ganha lá, não, você vai ter uma renda compatível, né? Você vai ter aí um ganho de, vamos botar, de 7% até 11% ao ano, né? Em moeda forte. Pro brasileiro, a gente promete essa rentabilidade 3 vezes maior, porque o INSS é um fiasco, a gente não sabe nem se ele vai durar os próximos 20 anos, né? Provavelmente, quem contribui com o teto do INSS não vai ganhar o que ganha hoje de R$7 mil, vai ser um valor bem mais baixo proporcionalmente, né? Então não muda nada, Thiago. O foco é numa carteira fase 1, a não ser, como eu te falei, eu já montei, a nossa equipe já montou carteira para empresários que foram lá para fora com patrimônios relevantes, acima de 500 mil euros, né? E para esses caras já foi uma carteira fase 3, que é uma carteira
em que ele tem renda com ela. Não necessariamente com pinga-pinga, pode ser simplesmente com venda mensal de ETFs. Você não precisa investir. Lá na Irlanda você tem ETF de acumulação e de distribuição. O de distribuição, como o próprio nome diz, distribui dividendos. Então, vai pingar na sua conta. Mas nem sempre esses ETFs são os melhores. Você pode usar ETF de acumulação, vender 4% deles todo ano, seu patrimônio nunca vai diminuir de forma substancial. Você chega até os 95 anos ainda tendo patrimônio investido. Então já tô sacando aqui que nada muda, então. O que muda é, na verdade, a pista. Você estava andando na terra, você andando agora no asfalto. Mas se você seguir os nossos conceitos, você seguir o que a gente prega aqui no Família Investidora, usar as frases 1, 2 e 3, né, saber onde você está, principalmente saber que você já pode começar a investir, mesmo já mudando lá pro país. Não precisa ser tudo. Vai fazendo, vai pôr um pé na água. Né, usando, a carteira vai já sendo criada. E lá na frente, quando estiver entrando renda, devido ao seu trabalho, que a gente não vai para trabalhar, você vai ali já agilizando, né, acelerando o seu processo de aposentadoria. Porque tem dois casos principais. O nosso público ele é muito variado, mas vamos colocar um público alta renda, outro avatar, o avatar acima de 55 anos, que já tem patrimônio, seja patrimônio imóvel, o cara tem imóveis que no Brasil, já se ele vender casaram, tudo. Eu tenho vários casos desses na mentoria. Cirurgião plástico, médico e tal. Se o cara vender a clínica dele, passar o ponto. Se o cara vender o imóvel dele, ele tem $1 milhão. Ou €1 milhão, entendeu? Aí ele pega esse $1 milhão, converte numa carteira fase 3 e vai viver lá fora. Entendeu? Compra, às vezes, um imóvel lá, um apartamento, alguma coisa lá em Portugal, e vai viver. Que vai ser pequeno, porque já tá ele e a senhora dele, então assim, não precisa de algo muito grande. Ou vai ter uma coisa assim, então 200 mil euros, vamos lá assim, dar um apartamento. Se você é interessante, por exemplo, eu moro em Florianópolis. Tá. Eu cruzo a ilha em menos de 1 hora. E o pessoal do sul da ilha acha longe ir no centro ou acha longe ir no norte da ilha. Porque leva 20 minutos ou 40 minutos de carro. Pra mim, que vinha de uma situação lá no Rio de Janeiro, que só em estrada de chão eu ficava 40 minutos pulando, pra mim é um passeio no parque atravessar a ilha. É tranquilaço, tudo asfalto, bonitinho. Pro português é a mesma coisa. O português acha que você morar a 40 minutos de Lisboa ou de Porto é muito longe. Cara, pro brasileiro isso é nada, entendeu? Pro tamanho do nosso país, né? Você, ao invés de comprar um apartamento super faturado em Porto, em Portugal, em Lisboa, em Aveiro, você vai um pouquinho pro interior, pra uma aldeia, consegue comprar uma casa com quintal. Não é muito longe. Não é muito longe, você vai demorar meia hora de carro pra ir pro centro. Grande merda, entendeu? Então, muitos desses empresários, vou dizer assim, ou médicos, que a gente monta a carteira, que é a fase 3, o cara compra um imóvel no interior. Tem aluno nosso na mentoria que comprou casa por 30 mil euros. Imagina, você comprar uma casa Caramba! E aí ele vai gastar mais uns 50 mil ali pra reformar. Tô falando de casa que precisa de uma puta reforma, precisa fazer telhado de novo, tudo. Mas mesmo que ele chegue a 150, 200 mil euros, numa casa que é um pouco mais de retirada, entendeu? Os outros 800 mil que sobra, ele já consegue uma renda, porque você tendo casa própria em Portugal, cara, com 1.500, 2.000 euros você vive muito bem. E é totalmente plausível você ter uma renda passiva de 2.000 euros com 600 mil euros investido, né? Estados Unidos já é um pouco mais salgado, né? Portugal tem um custo de vida baixo, você vai ter acesso à saúde gratuito, um monte de coisa. Já Estados Unidos é um pouco diferente. Austrália é outra situação. Então, essas situações, elas são muito particulares quando é fase 3. Quando é fase 1, não. É o camarada que está construindo a vida dele do zero. Então, ele tem que viver de uma forma mais econômica possível para sobrar o máximo de dinheiro possível, né? Para ele conseguir investir ali $500, pelo menos, 500 euros por mês. Se o cara investir 500 euros por mês durante 15 anos, né? Ele vai chegar num patamar interessante. E a gente sabe também que ao longo da jornada, ele conseguiu um dinheiro extra. Então, ele está investindo 500 euros todo mês, mas chega no final do ano, ele consegue botar 2.000. Chega numa alta temporada de verão, que ele faz bico e tal, ele consegue botar ali mais 3.000 euros, né? Então, acaba que lá na frente, né? Lembrando que a nossa meta é chegar ali, o ideal para mim, né? Para quem está morando lá fora, é chegar em 600 mil euros de patrimônio investido. Porque isso já te daria ali 2.000 euros por mês de renda passiva com segurança, né? Porque você poderia falar nisso, com 300 mil euros, eu posso ter um salário de 2.000 também? Pode.
Só que o teu patrimônio vai depreciar, uma hora ele vai acabar. É uma taxa de retirada muito agressiva. A taxa de retirada que a gente pensa para imigrante e investidor é de 4% ao ano, né, para você ficar tranquilo. Sendo que a maior parte dos ETFs te dão em uma média de 2%. Então, na verdade, a gente está falando de 2% de dividendo e 2% de venda de ETF. Você tem os 4% que você precisa para viver o teu ano inteiro. Por exemplo, 600 mil euros de patrimônio. 4% vai dar 24 mil euros. Você divide isso por 12, você tem 2 mil euros para você gastar por mês. Se você tem um imóvel próprio, Zero game. tá tranquilo. Zero game. Ó, É só viver de renda. já pegou essa aí pra nós? Nossa. Filhos criados. Filhos criados, bora nós morar numa kitnet lá. Nosso plano, não sei pra onde, mas a gente pensa muito em Austrália, né? Porque é um Rio de Janeiro que deu certo, né? Se você pegar ali a área mais... A Golden Coast, né? Muito gostoso. É na mesma faixa do Brasil ali, é bem interessante. Um clima parecido, pouca gente, muita oportunidade de trabalho, porque ninguém quer ir pra lá. Né? Tipo assim, tirando o pessoal da China que tá ali perto, né? Porque também as Todo pessoas... mundo quer ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são 6 horas de voo, 8 horas de voo. Pertinho, né? Mesmo o fuso horário daqui, é muito mais cômodo para você manter relação com tua família, né? Lá é 12 horas de diferença. Você quer ligar para um parente seu, cara, você tem que se ligar no horário, né? Sem contar que as pessoas, elas inflamam muito as notícias lá, né? Igual aqui, por exemplo, no Brasil... quando eu falava pro pessoal, poxa, eu moro no interior do Brasil. Nossa, mas você sai na rua? Nossa, mas não aparece alguém e coloca uma arma na sua cabeça? Eu falei, não. É a mesma coisa que acontece lá. Sempre tem vídeo de cobra, de aranha. Todo mundo acha assim, nossa, vai aparecer uma cobra no seu vaso. Você vai nadar na praia, o tubarão e uma raia e uma água-viva venenosa vão te matar. Jurassic Park, né? E não é assim, não tem nada a ver. Então, assim, a mesma coisa, acho que as pessoas, elas inflamam essa informação, né? É verdade. Eu queria... A gente tá chegando... Já estamos com um tempo para finalizar essa conversa, mas eu acho que essa última pergunta pode ser muito bem colocada. Eu vou deixar que a Laiane faça para você, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 2 episódios, falando com uma rota mais de imigração, como que eu faço para me preparar, é sempre a frase do ET Bilu. Conhece o ET Bilu? Aham. Busque conhecimento. Lembra? Quem é velho ali conhece o ET Bilu. Que eu acho que Nossa, eu não conheço. Ela não conhece o ET Bilu. Que você conhece o ET Bilu, você tá falando com... Você tem 30 anos pra mais, 35 anos mais, hein? E tem internet, gente. O conhecimento, tudo isso, a gente deu várias coisas desse podcast. Eu queria que você perguntasse pra ele a sua última pergunta, porque pra mim é principal aqui, essa aqui. Nilson, vamos lá. Quais recursos educacionais são essenciais para entender melhor como os ETFs podem apoiar seus planos de imigração? Que, na verdade, é o tema desse podcast. Né? Como que a gente pode ajudar a imigração com os ETFs? Então, primeiro é você tirar o Brasil da sua educação financeira. Então, para de ficar seguindo essa galerinha aí. Eu não vou ficar falando o nome aqui para o nosso jurídico, não, mas você sabe de quem que eu tô falando. Todos esses caras que vocês seguem aqui do Brasil... Pode dar unfollow, porque não adianta você sair do Brasil, ou você está querendo sair do Brasil e continuar seguindo o cara que está falando de ação de dividendo, fundo imobiliário, toda essa baboseira. Então pode já dar bloco nesse pessoal todinho aí, que não vai te levar para lugar nenhum. Segundo, comprar o livro do John Bogle, O Investidor de Bom Senso, né? Ali você já vai começar a ter um pouco de contato com a mentalidade norte-americana de aposentadoria e de investimentos. Terceiro lugar, consumir todo o nosso conteúdo aqui da Família Investidora, maratonar o canal, porque tudo que a gente fala aqui serve para o brasileiro que mora no Brasil, serve para o brasileiro que mora fora do Brasil, serve para o brasileiro que quer sair do Brasil, tá? Então consome aqui o nosso conteúdo. Consuma conteúdo do país para onde você quer ir ou do país de onde você mora, tá? Então, se você está indo para a Austrália, procure os influenciadores financeiros da tua região. Cuidado, porque o pessoal de fora também sofre dos mesmos vieses cognitivos. Então, muita gente tem viés doméstico. O cara que é americano vai falar para você investir só na Bolsa Americana. O papinho dos dividendos lá fora é forte também. Verdade. Então, vai ter os Dividend Kings, né? O pessoal montando carteira de dividendo. Cuidado só, se informe para você entender de que muitas vezes focar em dividendos não é o melhor caminho. Mas... de cara, já para de seguir a galera aqui do Brasil que não vai te levar a lugar nenhum. Isso já vai ajudar muito, pessoal. Que maravilha. Então, olha que tradução, que se eu tivesse essa formação, acho que a gente estaria
Estaria muito melhor. Estaria lá até hoje, né? Márcio vem para bem, né? A gente tá aqui se conheceu, montou esse projeto maravilhoso. Quer encerrar? Pode encerrar você. Deixa pra mim, então. Fica à vontade. Chegamos ao fim, então, com essa resposta categórica e final para você poder estar mais próximo do seu próximo passo. Qual é o próximo passo? É participar da nossa Masterclass Imigrante Investidor. Então, a extensão desse podcast é a sua participação, esse aulão que você vai fazer no ambiente que é no Zoom. No Zoom, que é câmera aberta. Vamos falar para você, olho no olho, depois te ouvir, né? Então, é uma extensão para você participar. Masterclass Imigrante Investidor, dia 11 de julho, 16 horas da área de Brasília ou 20 horas da área de Londres. Tá aqui na descrição, QR Code na tela. E, principalmente, a sua presença lá é importantíssima. E você também deve fazer o quê? Depois desse podcast, essa aula que eu dei para você, é compartilhar com as pessoas. Porque, lembra, só você não faz nada. Você e sua família, imigrar é um negócio de família, né, gente? Não é movimenta. Lembra quando foi que a gente imigrou? Foi uma movimentação, despedida, família sofrendo porque ia ficar longe. Expectativa da família, expectativa, né? meu Saudade. filho tá indo para lá. Então, isso é o movimento desse vídeo, esse podcast, não só ficar entre vocês, mas ser compartilhado com quem você julga que faça parte do seu plano de imigração, tá bom? Compartilhe, então, esse episódio de podcast, deixa o seu like, comenta aqui, vamos pôr uma palavra-chave aqui? Eu quero pôr uma palavra-chave, o que vocês acham? Imigrante investidor. Imigrante investidor. Comenta aqui, aí. pra gente poder ver se você assistiu até o final. Segue o canal, importante, te ver no dia 11, né? Isso aí. E até o próximo episódio, gente. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Valeu, tchau. Valeu.